Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez e começar juntos mais um dia. Como sempre gosto de fazer, começo por parabenizar os aniversariantes do dia de hoje, aqueles que justamente nessa quinta-feira completam mais um ano de existência. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa cuidar de cada área do seu viver, que você, juntamente com os seus, possa viver momentos muito felizes, de muita paz, de muita satisfação, em especial nesse dia de hoje. A todos os demais, o convite é que dediquemos esses momentos à meditação na Palavra de Deus. Portanto, ao tempo em que desejo um bom dia para todos vocês, convido-os a meditarmos num dos Salmos. Temos estudado aqui o livro dos Salmos e chegamos ao Salmo de número 18. E é nele que vamos refletir, no comecinho do Salmo 18, que vamos refletir nessa ocasião, nesses instantes para os quais chamo a sua atenção. No Salmo 18, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. É interessante que o salmista começa com uma declaração a respeito do seu amor a Deus. Mas diferente do amor de Deus para conosco, temos que admitir que o nosso amor a Deus não é espontâneo. Na verdade, nosso amor a Deus é uma resposta ao seu amor para conosco. Como diz o apóstolo Paulo, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A verdade é essa. Deus demonstrou o seu amor para conosco e é por isso, em resposta ao seu amor, que desenvolvemos o nosso amor para com Ele. E o salmista não tem nenhuma dificuldade em reconhecer esse fato. Por isso, logo após a afirmação do seu amor por Deus, ele começa a mencionar aquilo que Deus representa para ele, o que de fato acaba se mostrando ser as razões pelas quais ele ama ao Senhor. E ele começa então a usar uma série de imagens. Veja que quadro interessante. Primeiro ele diz: o Senhor é minha rocha. A ideia é de segurança. A ideia é de algo que não se abala, de algo que permanece. Todos nós sabemos que ter a nossa confiança baseada em pessoas, instituições ou circunstâncias efêmeras, transitórias, faz com que a nossa confiança não seja tão forte. O salmista deposita a sua confiança em Deus. E para lembrar que Deus tem essa característica, ele permanece. A imagem usada por ele é a imagem de Deus como a sua rocha. Depois ele fala de Deus como sua cidadela. A ideia é de Deus como uma fortaleza. Deus como aquele que o protege, aquele que o ampara, aquele que o cerca. É interessante perceber que esta é uma imagem muito preciosa para Davi, em sua experiência, inclusive como rei. Para nós, talvez a imagem de fortaleza ou de uma fortificação seja uma imagem distante, povoa apenas os elementos da história antiga. Para Davi, aquela era uma realidade muito presente. A fortaleza era a garantia de proteção. E Deus representava isso para ele, Deus significava isso para ele, Deus era a sua cidadela, Deus era a sua fortaleza. Mas ele prossegue, e ele diz: o meu libertador. Mais uma vez, nós não vamos encontrar alguém que usa uma expressão meramente verbal. Ele fala de algo muito vívido. Ele experimentar em sua vida a libertação proporcionada por Deus em diferentes ocasiões, em diferentes circunstâncias, em alguns momentos em que literalmente ele estava à beira da morte, ameaçado de morrer, Deus de alguma forma o libertara. Deus é nosso libertador, acima de tudo, quando pensamos na libertação eterna. É Deus quem, por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício, do seu sangue, nos proporciona a libertação dos nossos pecados. Somos libertos da condenação eterna justamente
porque Deus é o nosso libertador e o fez através de Cristo Jesus e demonstrou-se libertador através de Cristo Jesus. Por isso Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele prossegue, a próxima imagem usada por ele é mais direta: o meu Deus. Perceba que o contexto no qual vivia Davi e o povo de Deus era um contexto de politeísmo. Num contexto em que muitos deuses eram adorados pelos povos que cercavam a nação de Israel, Davi tinha consciência de existir um único Deus, e o seu Deus é o Deus a quem ele adora. Algumas vezes permitimos que outros deuses ocupem espaço em nossa vida, não em nossa declaração de fé, não em nossa declaração religiosa, mas permitimos que outras coisas ocupem o lugar de Deus na nossa vida. Embora não admitamos que determinada realidade seja um Deus para nós, comportamo-nos como se assim fosse. Davi diz: tu és o meu Deus. Ele prossegue ainda dizendo: o meu rochedo em que me refugio. Volta à imagem anterior de proteção, a imagem de algo que o guardava, de algo que o amparava. Ideia presente no conceito de rocha e de cidadela, elementos mencionados no início desse versículo 2. Deus é aquele em quem me refugio. Eu me protejo e me amparo em Deus. Finalmente ele diz: Deus é o meu escudo, a força da minha salvação. Quando ele fala de Deus como escudo, força de sua salvação e seu baluarte, o salmista quer dizer que é em Deus que ele espera para ser salvo. É em Deus que ele espera para ser liberto das circunstâncias difíceis da vida. Mas é em Deus que ele espera para ter a salvação eterna. Não sei quais as circunstâncias nas quais você vive, mas eu quero que você conheça pessoalmente, experiencialmente, esse Deus que protege, que ampara, que salva e que concede vida eterna. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque em Ti encontramos segurança, proteção, em Ti podemos confiar. Mas muito obrigado acima de tudo, Pai, porque por meio de Jesus Cristo Tu nos proporcionas libertação, salvação e vida eterna. Eu te peço que aqueles que nos assistem neste instante possam ter essa experiência de Te conhecer pessoalmente e por este conhecimento possam experimentar esta segurança que habita o nosso coração quando temos a Tua presença em nós e quando conhecemos a Cristo. Concede-lhes esta salvação. No nome de Jesus. Amém.